Ele era um empresário viúvo sem esperança até que sua empregada devolveu cor à sua vida. Bruno estava sentado naquela cadeira de rodas há 8 meses, com os olhos fixos no vazio, o rosto cansado, marcado por noites sem dormir, as mãos cruzadas no colo, como quem já desistiu de segurar qualquer coisa. Ao seu lado, Amélia se inclinava levemente, a mão pousada no braço dele com um cuidado silencioso, os olhos atentos ao menor sinal de dor ou desconforto, como se cada segundo ali fosse uma promessa renovada de não deixá-lo sozinho. Bruno abriu os olhos naquela manhã de segunda-feira e a primeira coisa que sentiu foi o peso familiar da ausência. A luz entrava pelas cortinas entreabertas do quarto master, iluminando o mesmo teto branco que ele via todos os dias há 8 meses. Seus dedos apertaram o lençol com força, enquanto a realidade voltava a cair sobre ele como uma avalanche silenciosa. Helena estava morta. Seu corpo ainda estava preso nessa cadeira de rodas. Ele continuava vivo, embora não soubesse exatamente por quê. O som de passos leves no corredor quebrou o silêncio sufocante do quarto. Bruno fechou os olhos novamente, fingindo estar dormindo. Não queria conversa. Não queria olhares de pena. Não queria nada além do vazio que havia se tornado seu único companheiro fiel desde o acidente. A porta se abriu devagar, e ele ouviu a voz suave que já conhecia bem demais. Senhor Bruno, são 7 da manhã. Trouxe seu café. Era Amélia, a empregada que sua mãe havia contratado 3 meses atrás. Ele tinha dispensado as outras 4 que vieram antes dela. Mas Amélia era diferente. Ela simplesmente não ia embora. Bruno manteve os olhos fechados, esperando que ela deixasse a bandeja e saísse. Mas hoje os passos não se afastaram. Sei que está acordado, Sr. Bruno. Sua respiração muda quando está fingindo dormir. Ele abriu os olhos bruscamente, irritado. Deixe o café e saia. Amélia não se moveu. Ela tinha uns 30 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque simples, olhos castanhos que carregavam uma serenidade que ele não conseguia entender. O café vai esfriar se o senhor não tomar agora, e a enfermeira vem às 9 para a fisioterapia. Não vou fazer fisioterapia hoje. É inútil. Os médicos já disseram que as chances de eu voltar a andar são quase nulas. Quase nulas não é o mesmo que nulas. Amélia colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. O senhor era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Construiu um império do zero e agora vai desistir por causa de... Bruno sentiu a raiva subir pelo peito. Você não entende nada. Não sabe nada sobre mim ou sobre minha vida. Não estou dando lições. Amélia abriu as cortinas completamente, deixando a luz invadir o quarto. Só estou dizendo que vi o senhor antes. Vi fotos suas nos jornais, nas revistas de negócios. Aquele homem não era alguém que desistia. Aquele homem morreu no mesmo acidente que matou minha esposa. Bruno cuspiu as palavras com amargura. Restou só isso aqui, um inválido que nem consegue ir ao banheiro sozinho. Amélia ficou em silêncio por um momento. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, quase gentil. A senhora Helena não gostaria de ver o senhor assim. Não fale sobre ela. Você não a conheceu. O senhor tem razão. Não a conheci. Amélia se aproximou da cadeira de rodas. Mas conheço o que ela deixou. Conheço o homem que ela amou. E sei que esse homem está se perdendo um pouco mais a cada dia. Bruno apertou os punhos, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Já tinha chorado demais nos primeiros meses, até que não sobraram mais lágrimas. Agora só havia o vazio. Amélia pegou a cadeira de rodas e a posicionou ao lado da cama. Vou ajudar o senhor a se transferir. O café da manhã está pronto na mesa da varanda. Não quero ir para a varanda. Quero ficar aqui. O senhor acha que é tudo o que merece? A pergunta veio como um soco no estômago. Bruno olhou para ela, surpreso com a ousadia. Amélia segurou seu olhar sem desviar. Porque tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Ele ficou sem resposta. Ninguém tinha falado com ele daquele jeito desde o acidente. Todos andavam em volta dele como se fosse de vidro.
menos Amélia. Ela o tratava como se ele ainda fosse humano. Vamos, ela estendeu os braços. Só preciso que o senhor me ajude um pouco. Bruno hesitou. Parte dele queria mandá-la embora, se trancar naquele quarto e nunca mais sair. Mas outra parte, uma parte pequena e teimosa, que ele achava que tinha morrido com Helena, queria aceitar a mão estendida. Com um suspiro de derrota, ele se apoiou nos braços dela e se moveu para a cadeira de rodas. O processo era humilhante, desajeitado, um lembrete cruel de tudo que havia perdido. Mas Amélia fez tudo com uma eficiência tranquila, sem demonstrar esforço ou desconforto. Quando ele finalmente estava sentado na cadeira, Amélia jogou um cobertor leve sobre suas pernas. Pronto. Agora vamos para a varanda antes que o café esfrie de vez. Ela empurrou a cadeira pelo corredor amplo da mansão. Bruno olhava para os quadros nas paredes, as fotos de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Ele e Helena no dia do casamento. Ele recebendo um prêmio de empreendedor do ano. Helena na inauguração da ONG que ela fundou. Cada imagem era uma facada no peito. Deve ser difícil ver essas fotos todos os dias. A voz de Amélia veio de trás dele. Quer que eu as tire? Não. São tudo que me resta dela. Não são, não. Amélia parou a cadeira na varanda, onde a mesa estava posta com café, frutas, pães e geleias. O jardim se estendia à frente deles, verde e vivo. As memórias estão aqui. Ela tocou levemente a têmpora dele. E aqui. Tocou o peito dele, sobre o coração. As fotos são só papel. Bruno olhou para o jardim. Helena adorava aquele jardim. Passava horas cuidando das rosas, das hortênsias, dos lírios. Ela plantou aquelas rosas ali. Ele apontou para o canteiro no canto esquerdo. Eram as favoritas dela. Rosas brancas. Amélia serviu o café na xícara e colocou na mão dele. A senhora Helena tinha bom gosto. As rosas estão lindas. Ela tinha bom gosto para tudo, menos para escolher marido. Se tivesse escolhido melhor, talvez ainda estivesse viva. O acidente não foi culpa do senhor. Amélia sentou na cadeira ao lado dele. Outro motorista estava embriagado. Mas eu estava dirigindo, eu estava ao volante. Se tivesse sido mais rápido, se tivesse desviado melhor. Bruno parou, a voz falhando. Ela estava no banco do passageiro. Levou o impacto direto, morreu na hora, e eu só fiquei com isso. Ele bateu na cadeira de rodas com raiva. Com essas pernas inúteis e uma vida vazia. Amélia estendeu o pão para ele. Come, precisa manter a força. Para quê? Para viver. Ela disse isso com uma simplicidade desconcertante. Porque a senhora Helena não pode mais. Porque alguém precisa cuidar das rosas dela. Bruno pegou o pão, mais por cansaço de discutir do que por fome. Você é muito insistente, sabe disso? Já me disseram isso algumas vezes. Amélia sorriu pela primeira vez. Era um sorriso pequeno, mas transformava seu rosto completamente. Minha mãe dizia que eu nasci teimosa. Quando decido alguma coisa, não desisto. E o que decidiu em relação a mim? Que o senhor vai melhorar, que vai voltar a viver. Mesmo que eu tenha que arrastá-lo chutando e gritando para isso. Bruno não conseguiu evitar um quase sorriso. Boa sorte com isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, comendo o café da manhã enquanto o sol subia no céu. Era estranho estar ali fora, no mundo, depois de tanto tempo trancado no quarto. Estranho, mas não completamente ruim. Por que faz isso? Ele perguntou de repente. Por que se importa? Amélia limpou as mãos no guardanapo antes de responder. Porque já estive onde o senhor está. Não exatamente igual, mas perto o suficiente para entender. Bruno virou a cadeira para encará-la melhor. Como assim? Perdi meu marido há 4 anos. Câncer. Foi rápido e brutal. Sua voz era firme, mas Bruno conseguia ouvir a dor escondida nas palavras. Fiquei destruída. Parei de comer, de dormir, de viver. Minha filha tinha 8 anos na época e eu mal conseguia olhar para ela. Bruno sentiu algo apertar em seu peito. Você tem uma filha? Tenho.
Maria Clara. Hoje tem 12 anos. É a razão de eu ter conseguido sair daquele buraco. Amélia olhou para o jardim. Um dia acordei e percebi que tinha duas escolhas. Podia continuar morrendo aos poucos junto com ele, ou podia viver pela nossa filha. Não é a mesma coisa. Você tinha uma filha, eu não tenho ninguém. O Senhor tem sua mãe, tem amigos, tem uma empresa que construiu. Amélia se levantou e começou a recolher as coisas da mesa. E tem a memória da senhora Helena. O que o senhor acha que ela diria se te visse agora? Bruno fechou os olhos. Sabia exatamente o que Helena diria. Ela daria aquele olhar desapontado e perguntaria desde quando ele tinha se tornado alguém que desiste. Helena nunca desistia de nada. Ela me daria um sermão, ele admitiu em voz baixa. Diria que estou sendo dramático e egoísta. Ela estaria certa. Bruno abriu os olhos e olhou para Amélia. Você é dura. Alguém precisa ser. Todos ao redor do senhor ficam com pena, mas o senhor não é frágil. O senhor é um homem que sobreviveu a um acidente brutal, que perdeu a pessoa que mais amava, que acordou em uma cadeira de rodas e mesmo assim ainda está aqui. Isso não é fraqueza, isso é força. Só precisa lembrar disso. A enfermeira chegou às 9 em ponto. Seu nome era Juliana, e ela era profissional e eficiente demais para o gosto de Bruno. Vinha 3 vezes por semana para fazer a fisioterapia, exercícios que doíam e que tinham pouca chance de restaurar os movimentos das pernas. Bom dia, Sr. Almeida. Juliana entrou na sala de fisioterapia. Como está se sentindo hoje? Como sempre. Pronto para uma hora de tortura inútil. Juliana sorriu com paciência. Vamos começar com os alongamentos. Amélia ajudou a transferi-lo para o tatame. Bruno odiava essa parte. Odiava se sentir tão dependente. Mas se deixou ajudar sem reclamar muito, o que já era um progresso. A sessão foi longa e dolorosa. Juliana manipulava suas pernas, forçando músculos que não respondiam. Bruno cerrava os dentes, suando com o esforço, mas não pedia para parar. Algo na conversa da manhã com Amélia tinha mexido com ele. Tinha acordado uma pequena chama de teimosia que ele achava que tinha se apagado. Muito bem, Sr. Almeida. Está indo ótimo hoje, Juliana elogiou. Senti mais resistência muscular. Bruno não respondeu. A verdade era que não tinha feito nenhum exercício além das sessões obrigatórias. Vou fazer a partir de agora. Todos os dias. Juliana pareceu surpresa, mas satisfeita. Ótimo. Vou deixar uma nova rotina escrita. E vamos aumentar a frequência das sessões para 4 vezes por semana. O que acha? Está bom. Bruno concordou, surpreendendo a si mesmo. Depois que Juliana foi embora, Amélia ajudou Bruno a voltar para a cadeira. Ele estava exausto, o corpo dolorido, mas tinha uma sensação estranha de realização que não sentia há meses. Quer almoçar na sala de jantar ou prefere o quarto? Amélia perguntou. Bruno quase disse o quarto, como sempre fazia. Mas então pensou nas palavras dela sobre escolhas. Sala de jantar. Amélia não disse nada, mas ele podia sentir o sorriso dela. O almoço estava delicioso. Amélia tinha preparado um risoto de cogumelos com filé grelhado, um dos pratos favoritos de Bruno. Ela colocou o prato na frente dele e se afastou, mas Bruno a chamou. Come comigo. Ela parou surpresa. Senhor Bruno, não é apropriado. Não me importo com o que é apropriado. Estou cansado de comer sozinho. Amélia hesitou por um momento antes de concordar. Serviu um prato para si mesma e sentou na outra ponta da mesa. Por que veio trabalhar aqui? Bruno perguntou. Minha mãe disse que você estava trabalhando em um hospital antes. Sim, trabalhei 5 anos em um hospital, cuidando de pacientes em recuperação. Amélia cortou o filé em pedaços pequenos. Mas os horários eram muito ruins e eu passava pouco tempo com minha filha. Quando sua mãe ofereceu esse emprego, achei que seria melhor. E tem sido desafiador. Ela olhou para ele com aquele olhar direto. O senhor não é um paciente fácil. Bruno quase riu.
Mandei 4 empregadas embora em menos de 3 meses. Você é a 5ª. Por que continua? Porque vê potencial. Vejo um homem que está machucado, mas não quebrado. Ela tomou um gole de água. Além disso, sua mãe é muito insistente. Ela me liga toda semana perguntando como o senhor está. Bruno sentiu uma pontada de culpa. Sua mãe vinha visitá-lo toda semana, mas ele mal conversava com ela. Ela quer que eu seja o filho que era antes. Não consegue aceitar que aquele filho morreu. Não morreu. Está ferido. É diferente. Amélia terminou o almoço e começou a recolher os pratos. Feridas podem cicatrizar. Os mortos não voltam. Os dias começaram a ter uma rotina diferente. Bruno acordava mais cedo, tomava café na varanda, fazia fisioterapia com Juliana, trabalhava algumas horas no escritório através de videochamadas, almoçava com Amélia e depois passava a tarde lendo ou sentado no jardim. Ele ainda tinha dias ruins. Dias em que acordava e o peso da perda era tão grande que mal conseguia respirar. Mas agora tinha também alguns dias bons. Dias em que conseguia sorrir, dias em que a conversa com Amélia fazia o tempo passar mais rápido. 2 semanas depois, Bruno decidiu que estava pronto para ir ao escritório. Vou ao escritório amanhã. Ele anunciou durante o jantar. Você pode ir comigo? Amélia pareceu surpresa. O senhor quer que eu vá? Sim, não sei como vou me virar lá sozinho. E você me deixa mais calmo. Está bem, vou com o senhor. A que horas precisamos sair? Às 9. Marquei uma reunião com toda a equipe às 10. Naquela noite, Bruno mal dormiu de nervoso. De manhã, Amélia o ajudou a se vestir com uma roupa social. Bruno olhou para si mesmo no espelho e quase não se reconheceu. Tinha perdido peso, mas vestido assim, parecia mais com o homem que costumava ser. Está ótimo. Amélia ajeitou a gravata. Pronto para conquistar o mundo de novo? Pronto para tentar não fazer papel de idiota. O motorista os levou até o escritório. Era um prédio moderno de vidro no centro da cidade, 12 andares dedicados à empresa que Bruno tinha construído. A entrada tinha rampa de acesso. Eles entraram e imediatamente Bruno sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Amélia manteve a mão no ombro dele. Respire, está indo bem. O elevador os levou ao 8º andar, onde ficava a sala principal. Quando as portas se abriram, Bruno viu toda a sua equipe reunida. Havia um banner que dizia, "Bem-vindo de volta, chefe", e balões nas cores da empresa. Bruno sentiu a garganta apertar. Vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos sim. Renato, seu sócio, veio à frente. Você fez falta, Bruno. Bem-vindo de volta. A reunião foi melhor do que Bruno esperava. Ele apresentou suas ideias para os novos projetos, ouviu relatórios, deu feedback, fez piadas. As pessoas foram respeitosas, mas não excessivamente cuidadosas. Depois da reunião, ele ficou um tempo no que costumava ser sua sala. Renato tinha mantido tudo exatamente como estava. Amélia ficou perto da porta. Senti falta daqui. Bruno disse em voz baixa. É parte de quem o senhor é. Amélia se aproximou. Este lugar carrega sua energia. Bruno olhou para ela. Realmente olhou. Amélia tinha se tornado uma parte tão constante de sua vida que ele quase não conseguia lembrar como era antes dela aparecer. Por que você é tão boa comigo? Ele perguntou de repente. Amélia se virou para encará-lo. Porque reconheço dor quando vejo e porque ninguém merece ficar preso nela para sempre. Bruno segurou o olhar dela e por um momento houve algo no ar entre eles, algo que ele não conseguia nomear, mas que o deixou desconfortável e confuso. Era muito cedo, muito complicado. Helena tinha morrido há apenas 8 meses. Ele não tinha o direito de sentir nada por outra pessoa. Devemos voltar, ele disse mais brusco do que pretendia. Estou cansado. Naquela noite, Bruno ficou no quarto em vez de jantar com Amélia. Precisava de espaço para processar tudo o que tinha sentido durante o dia. Aquele momento na sala, aquele segundo estranho em que tinha olhado para Amélia e sentido algo além de gratidão, isso o assustava profundamente.
Ele não podia se permitir isso. Não podia trair a memória de Helena dessa forma. Como podia sequer pensar em outra pessoa tão logo depois? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Senhor Bruno, trouxe jantar. Deixe na porta. Houve uma pausa. Fiz algo errado hoje? Se fiz, me desculpe. Bruno fechou os olhos com força. Ela não tinha feito nada errado. O problema era todo dele. Não, você não fez nada. Só estou cansado. Está bem? Boa noite, então. Os dias seguintes foram estranhos. Bruno mantinha a distância de Amélia, respondendo de forma curta, evitando as refeições juntos. Ela não comentou sobre a mudança, apenas continuou fazendo seu trabalho. Mas Bruno sentia falta das conversas, sentia falta da companhia dela. A casa parecia mais vazia agora. Juliana notou durante uma das sessões. O senhor está tenso hoje. Algum problema? Está tudo bem. Não está, não. Ela parou o alongamento. Quer conversar sobre isso? Não há nada para conversar. Amélia entrou na sala sem bater, parou na porta e cruzou os braços. Até quando vai durar isso? Bruno olhou para ela surpreso. Do que está falando? Dessa distância toda. Achei que éramos amigos, mas de repente você mal fala comigo. Ela não parecia zangada, apenas cansada. Se fiz algo que o incomodou, me diga. Você não fez nada. Bruno passou a mão pelo rosto. É comigo. Estou confuso sobre algumas coisas. Confuso sobre o quê? Ele hesitou, mas olhou para ela e decidiu ser honesto. Sobre você. Sobre como me sinto quando estou perto de você. Amélia não disse nada por um longo momento. Então se aproximou e sentou no chão ao lado dele. E como se sente? Não sei. Confuso. Culpado. Como se estivesse traindo Helena só de ter esses pensamentos. Bruno olhou para as próprias mãos. Ela morreu há 8 meses. É cedo demais. Não existe tempo certo ou errado para essas coisas. Amélia falou suavemente. E sentir-se vivo de novo não é trair quem se foi. Mas não é justo com você também. Você merece alguém inteiro, não um homem quebrado em uma cadeira de rodas. Bruno sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Amélia pegou a mão dele. Você tem mais a oferecer do que imagina. E não está quebrado, está ferido. E sobre a cadeira de rodas, isso não define quem você é. Como pode dizer isso com tanta certeza? Porque vi você sorrir quando resolve um problema. Vi você se esforçar na fisioterapia. Vi você olhar para as rosas de Helena com tanto amor. Ela apertou a mão dele levemente. Você é muito mais do que suas pernas, Bruno. Tenho medo. Medo de seguir em frente e esquecer dela. Medo de me permitir ser feliz quando ela nunca mais poderá ser. Você nunca vai esquecer dela. Ela é parte de você. Mas memórias não devem ser correntes que te prendem. Amélia soltou a mão dele gentilmente. E para constar, não estou pedindo nada. Só quero que pare de se punir por estar vivo. Bruno limpou os olhos, sentindo-se estúpido, mas também aliviado. Desculpe, por ter me afastado. Está desculpado. Ela se levantou. Agora vamos te colocar de volta na cadeira e você vai almoçar comigo. Fiz lasanha. Eles voltaram à rotina de antes, mas agora havia algo diferente no ar. Uma consciência nova de cada olhar, cada palavra, cada momento compartilhado. Bruno não sabia o que aquilo significava. Só sabia que pela primeira vez, desde que Helena morreu, ele não se sentia completamente perdido. Aquela noite, enquanto se preparava para dormir, Bruno pegou a foto de Helena, olhou para o sorriso dela e sussurrou: ainda te amo, sempre vou amar. Mas acho que está na hora de tentar viver de novo. Espero que me perdoe. O vento balançou as cortinas e Bruno escolheu acreditar que aquilo era a resposta dela. Beijou a foto suavemente e a colocou de volta. Então apagou a luz e fechou os olhos, e pela primeira vez em 8 meses dormiu sem pesadelos. A manhã seguinte trouxe um telefonema inesperado. Era sua mãe. Bruno, preciso falar com você. Estou indo aí. Mãe, não precisa. Estou bem.
Não é isso. É sobre a empresa. Chego em 1 hora. Amélia serviu café extra quando Dona Beatriz chegou. Ela era uma mulher elegante de 65 anos. Bruno, você está com uma aparência melhor. Amélia tem cuidado bem de você. Ela tem. O que aconteceu, mãe? Dona Beatriz abriu a bolsa tirando alguns documentos. Recebi uma proposta. Uma empresa multinacional quer comprar a sua empresa. A oferta é muito generosa. Bruno pegou os documentos e leu rapidamente. O valor era realmente impressionante, mas olhou para o nome da empresa compradora e franziu a testa. Eles são conhecidos por comprar empresas menores e destruir a cultura delas. Não quero que isso aconteça com minha equipe. Eu sabia que diria isso. Sua mãe sorriu com orgulho, mas precisava apresentar a proposta. Já tenho dinheiro suficiente. Não construí essa empresa para vender. Bruno empurrou os documentos de volta. A resposta é não. Tem certeza? Com sua condição atual, administrar a empresa fica mais difícil. Bruno sentiu uma pontada de raiva. Minha condição não me torna incapaz de trabalhar e não quero uma saída honrosa. Quero continuar construindo o que comecei. Dona Beatriz levantou as mãos. Está bem. Só queria ter certeza. Ela olhou para o filho com carinho. Estou orgulhosa de você, sabia? Helena também estaria. Depois que sua mãe foi embora, Bruno ficou pensando. As pessoas achavam que, por estar em uma cadeira de rodas, ele não era mais capaz. Mas ele não queria isso. Queria continuar sendo quem sempre foi. Amélia entrou na sala com almoço. Sua mãe é uma mulher impressionante. Ela acha que eu deveria vender a empresa, que seria mais fácil. E o que o senhor acha? Acho que fácil raramente é o caminho certo. Ele olhou para Amélia. Você me ajudou a perceber isso, que ainda tenho valor. Amélia se sentou. O senhor sempre teve valor, só precisava lembrar disso. Eles comeram em silêncio confortável, mas Bruno sentia a pergunta queimando. Amélia, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Quando seu marido morreu, quanto tempo levou até você sentir que podia seguir em frente? Amélia colocou o garfo na mesa. Levou quase 2 anos, mas cada pessoa é diferente. Por que está perguntando? Não sei, talvez. É assustador pensar nisso. É mesmo. Quando comecei a sair de novo, senti-me terrivelmente culpada. Mas então minha filha disse uma coisa que mudou minha perspectiva. O que foi? Ela disse, mãe, papai te amava tanto que nunca iria querer que você ficasse triste para sempre. Amélia sorriu tristemente. Me fez perceber que amar alguém novo não apaga quem você amou antes. Bruno absorveu as palavras. Sua filha parece ser especial. Ela me salvou de muitas formas. Amélia hesitou. O senhor está pensando em alguém específico? Bruno sabia que deveria desviar, mas algo o fez ser honesto. Sim, mas é complicado porque essa pessoa está muito perto. Amélia ficou vermelha. Oh, desculpe, não deveria ter dito nada. Não. Amélia pegou a mão dele. Não esqueço. E para constar, não é tão complicado quanto o senhor pensa. Não é? Não é. Ela apertou a mão dele antes de soltar. Mas não precisa decidir nada agora. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Bruno concordou aliviado. Ela não tinha saído correndo assustada. Tinha deixado a porta entreaberta para possibilidades futuras. As semanas seguintes foram as melhores que Bruno tinha tido desde o acidente. Ele ia ao escritório 3 vezes por semana, sempre com Amélia. A empresa estava florescendo e a fisioterapia mostrava resultados. Ele conseguia mexer os dedos dos pés agora. Sua relação com Amélia também evoluía naturalmente. Eles conversavam mais, riam juntos, compartilhavam histórias. Bruno conheceu Maria Clara, uma menina esperta que imediatamente perguntou 1 milhão de coisas sobre a cadeira sem filtro. Mas ainda havia momentos difíceis, noites em que Bruno acordava suado, sonhando com o acidente. Em uma dessas noites, ele estava sentado no jardim às 3 da manhã, quando Amélia apareceu com um chale.
Não consegue dormir? Tive pesadelos sobre o acidente. Amélia sentou ao lado dele. Trauma não desaparece em linha reta. Ter uma noite ruim não significa que está voltando atrás. Às vezes sinto que nunca vou superar completamente. Talvez sim, mas aprende a carregar melhor. Ela olhou para o céu estrelado. Meu marido me disse algo antes de morrer. Ele disse: não tenha medo de ser feliz de novo. Felicidade não é traição. Bruno olhou para ela. Ele era um homem sábio. Era, muito mais do que eu percebia. Bruno pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Amélia não se afastou. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio sob as estrelas. Amélia? Sim? Obrigado, por não ter desistido de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Ela virou para encará-lo. Eu nunca desistiria de você, Bruno. Nunca. Bruno acordou naquela manhã com uma sensação diferente no peito. Não era a dor familiar. Era algo novo. Era expectativa. Pela primeira vez em quase um ano, ele estava ansioso para o dia começar. Quando chegou à cozinha, Amélia estava de costas mexendo algo no fogão. Ela usava um vestido simples azul claro. Bruno percebeu que não havia com uniforme há algumas semanas, quando ela tinha deixado de ser apenas a empregada. Bom dia, ele disse. Bom dia. Dormiu bem? Dormi, sem pesadelos dessa vez. O que está fazendo? Ovos mexidos. Ela serviu os ovos em 2 pratos e pensei que hoje podíamos comemorar. Comemorar o quê? Hoje faz exatamente 4 meses que estou aqui. 4 meses que o senhor não me mandou embora. Ela se sentou. É um recorde. Bruno riu. Você é impossível de mandar embora. Porque sou teimosa. Ela pegou um pedaço de pão. Mas falando sério, estou feliz por ter ficado. Esses 4 meses foram importantes para mim também. Como assim? Amélia hesitou. Depois que meu marido morreu, mergulhei no trabalho. Não vivia, só existia. Mas aqui, cuidando do Senhor, vi que estava me curando também. Bruno sentiu o peito apertar. Nós nos salvamos mutuamente então. Acho que sim. Havia algo nos olhos dela. É estranho como a vida funciona. Como coloca pessoas no nosso caminho quando mais precisamos delas. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Renato com notícias sobre um cliente importante. Bruno passou a manhã toda em videochamadas. Era exaustivo, mas satisfatório. Amélia entrou no escritório com o almoço. O senhor está trabalhando há 4 horas, precisa comer. Só mais alguns minutos. Bruno! Era raro ela usar seu nome sem o senhor. Come agora ou vou desligar o computador na força. Ele olhou para ela e viu a determinação. Está bem, você vence. Ela colocou a bandeja e se virou para sair. Bruno segurou o pulso dela. Fica, tenho uma proposta. Amélia se sentou. Que proposta? Bruno respirou fundo. Quero que venha comigo em uma viagem. Para a praia. 3 dias. Há uma propriedade que Helena e eu compramos. Pensei em ir, ver o lugar. O senhor quer que eu vá como acompanhante? Não. Quero que vá como amiga. Como alguém que se importa. Bruno segurou o olhar dela. Sei que é muito para pedir. Amélia ficou em silêncio por tanto tempo que Bruno começou a se arrepender. Mas então ela sorriu. Quando saímos? Sábado de manhã. Concordo. Mas vou precisar deixar Maria Clara com minha mãe. Os próximos dias passaram em preparativos. Bruno não conseguia lembrar a última vez que tinha ficado tão ansioso. Sua mãe ligou e imediatamente percebeu algo diferente. Você parece animado. O que está acontecendo? Vou viajar para a praia no fim de semana. Sozinho? Amélia vai comigo. Houve uma pausa significativa. Bruno, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você está se apaixonando por ela? A pergunta direta pegou Bruno desprevenido. Ele não conseguia mentir para sua mãe. Não sei. Talvez. Não há nada errado nisso, filho. Helena não iria querer que você ficasse sozinho para sempre.
Como pode ter certeza? Porque a conheci, porque vi como ela te amava. E quando você ama alguém de verdade, quer a felicidade dessa pessoa acima de tudo. Sábado chegou ensolarado. O motorista veio buscá-los às 8. Amélia apareceu com um vestido de verão amarelo que fez Bruno esquecer momentaneamente como respirar. Ela tinha soltado os cabelos. Está pronto? Está. Vamos antes que eu mude de ideia. A viagem levou 4 horas. Eles conversaram, ouviram música, pararam em um restaurante. Era fácil estar com ela. Quando chegaram à propriedade, Bruno ficou surpreso com a beleza do lugar. A casa era pequena, mas charmosa, no topo de uma colina com vista para o mar. É lindo. Amélia desceu do carro. Helena tinha bom gosto. Tinha. Bruno olhou ao redor, esperando sentir a dor familiar. Mas foi diferente. Foi saudade misturada com gratidão. Ela queria construir uma casa grande aqui. E o senhor ainda quer isso? Não sei. Era o sonho dela mais do que meu, mas gosto deste lugar. A paz aqui. Eles passaram a tarde explorando. Havia um caminho que levava até a praia, acessível para a cadeira. Amélia tirou os sapatos e caminhou até as ondas. A água está perfeita. Não vai entrar? Não posso. A cadeira não funciona na areia. Ela voltou com aquele olhar determinado. Não precisa da cadeira. Me use de apoio. Amélia, sou pesado. Vamos juntos. Seus braços estão fortes. Apoie-se em mim e use as pernas o quanto conseguir. Bruno hesitou, mas então olhou para os olhos dela e decidiu arriscar. Com a ajuda dela, conseguiu sair da cadeira. Amélia passou o braço dele pelos ombros e segurou firme. Juntos, devagar, começaram a caminhar. Cada passo era uma luta, mas Amélia estava ali, firme, murmurando encorajamento. Está indo bem. Você consegue. Quando chegaram onde as ondas tocavam a areia, Bruno estava exausto, mas eufórico. A água fria bateu em seus pés. Estou sentindo. A água. Estou sentindo nos pés. Amélia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Está melhorando, Bruno. Realmente melhorando. Eles ficaram ali, com o sol começando a descer, pintando o céu de laranja. Bruno apoiado em Amélia. E ele percebeu que aquele era um daqueles momentos que marcam uma vida. Amélia, não sei o que faria sem você. Ela virou o rosto e estavam tão pertos que Bruno podia contar as sardas no nariz dela. Não precisa saber. Estou aqui. O momento se estendeu, carregado de tudo que não diziam. Bruno sentiu a vontade quase irresistível de beijá-la. Mas então uma onda maior veio e quase os desequilibrou. Amélia riu e o ajudou a voltar para a cadeira. Aquela noite, jantaram na varanda. Tomaram vinho e conversaram enquanto ouviam o som das ondas. Posso perguntar uma coisa? Bruno disse. Quando você olha para mim, o que vê? Amélia colocou a taça na mesa. Vejo um homem que está lutando para recuperar sua vida. Vejo alguém que foi quebrado, mas está se consertando. Vejo força que ele mesmo não percebe. Vejo bondade escondida. Vejo alguém que amou profundamente e que tem medo de amar de novo, mas que ainda tem muito amor para dar. Ela pausou. E sim, vejo a cadeira. Mas ela é só uma parte pequena de tudo que você é. Bruno sentiu a garganta apertar. Como consegue ver tudo isso? Porque presto atenção. Porque me importo. Ela estendeu a mão e ele a pegou. E porque reconheço em você coisas que reconheço em mim. Somos parecidos, 2 sobreviventes tentando aprender a viver de novo. Eles ficaram de mãos dadas até o vinho acabar. Quando ela se virou para ir para o próprio quarto, Bruno a chamou. Amélia, espera. Sim, obrigado, por hoje, por tudo. Boa noite, Bruno. Bruno demorou para dormir. Estava ficando cada vez mais difícil negar o que sentia. Ele pensou como ela teria lidado com essa situação. E percebeu que conhecia a resposta. Helena tinha feito questão de dizer que se algo acontecesse com ela, ele deveria seguir em frente. Não quero que fique sozinho. Promete que vai ser feliz? O domingo amanheceu com chuva leve.
Eles passaram a manhã na sala enquanto o fogo crepitava. Amélia escolheu um filme antigo. No meio do filme, ela se virou. Posso te contar? Claro. Quando sua mãe me ofereceu este trabalho, pesquisei sobre você e fiquei intimidada. Pensei que seria arrogante e difícil. Bruno riu. E fui. Também descobri que era só proteção, que por baixo havia um homem bom. Ela mexeu nas mãos nervosamente. E em algum momento percebi que tinha deixado de vê-lo como trabalho, que acordava de manhã animada para conversar com você, que estava desenvolvendo sentimentos que não deveria ter. Bruno pegou a mão dela, seu coração batendo forte. E se eu disser que sinto o mesmo? Que sua presença se tornou a melhor parte dos meus dias? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Bruno, eu te amo, Amélia. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Sei que é cedo, sei que é complicado, mas te amo. Amélia soluçou e cobriu o rosto, mas então olhou para cima e estava sorrindo. Eu também te amo. Tinha medo de admitir, mas te amo. Bruno puxou-a para perto e ela se ajoelhou na frente da cadeira dele e finalmente ele beijou-a. Foi um beijo suave, hesitante no começo, mas então aprofundou e havia promessa ali, havia esperança. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo. O que fazemos agora? Não sei, descobrimos juntos. Bruno limpou as lágrimas dela. Sem pressa. Quando voltaram para casa, Dona Beatriz estava esperando. Um olhar foi suficiente. Puxou Bruno em um abraço. Estou tão feliz por você. Como sabia? Sou sua mãe, sempre sei. Ela se virou para Amélia e a abraçou. Bem-vinda à família, querida. Nas semanas seguintes, Bruno e Amélia construíram sua nova realidade juntos. Maria Clara veio visitá-los e se apaixonou pela casa e pelo jardim. A fisioterapia continuava progredindo. Ele conseguia ficar de pé com apoio. 6 meses depois, Bruno chamou reunião especial na empresa. Há 1 ano passei pelo pior momento da minha vida. Perdi minha esposa, perdi o movimento das minhas pernas, perdi a esperança. Mas descobri algo importante. Descobri que somos muito mais fortes do que imaginamos. Que com as pessoas certas ao nosso lado, podemos superar qualquer coisa. A sala explodiu em aplausos. Bruno viu Amélia no fundo, sorrindo com orgulho. Naquela noite, Bruno preparou tudo cuidadosamente. Pediu para Amélia vir ao jardim. Ela chegou e encontrou o caminho iluminado com velas, levando até as rosas brancas. Bruno estava lá, de pé, com a ajuda do andador. Bruno, você está de pé? Estou. Pratiquei muito para este momento. Ele estava tremendo, mas determinado. Amélia, você apareceu na minha vida quando eu estava no fundo do poço, e com sua paciência, sua força, seu amor, me trouxe de volta. Bruno pegou uma caixa. Sei que não sou perfeito, que tenho limitações, mas te amo com cada pedaço de mim. Ele abriu a caixa, revelando um anel. Amélia Santos, você aceita se casar comigo? Amélia estava soluçando. Sim, sim, 1000 vezes sim. Bruno deslizou o anel no dedo dela. Seu corpo vacilou e eles quase caíram. Mas Amélia o segurou e os dois riram. Então ela o ajudou a sentar no banco e ficaram ali abraçados sob as estrelas. Helena teria gostado de você. Ele disse baixinho. Vocês duas são parecidas. Espero um dia merecer essa comparação. 2 meses depois, casaram em cerimônia íntima no jardim. Maria Clara foi dama de honra. Bruno conseguiu ficar de pé durante os votos, apoiado no andador. E quando beijou a noiva, houve aplausos e lágrimas. A lua de mel foi na casa da praia. Passaram 2 semanas ali, apenas os 3. Bruno ensinou Maria Clara sobre estrelas. Amélia cozinhou refeições deliciosas. Eles se tornaram família de verdade. Uma noite, Bruno e Amélia estavam na varanda olhando o mar. Sabe o que é engraçado? Passei tanto tempo achando que minha vida tinha acabado. Mas agora percebo que estava errado. A vida não acabou, só mudou. E de certa forma ficou mais rica. Como assim? Porque agora sei o valor de cada momento.
Antes corria de uma reunião para outra, sempre pensando no próximo objetivo. Nunca parava. Mas o acidente me forçou a parar. E descobri você. Descobri que felicidade não vem de andar ou de sucesso, mas de conexão humana real. Amélia beijou-o suavemente. Você me faz querer ser melhor também. Somos bons um para o outro então. Somos perfeitos um para o outro. 1 ano depois do casamento, a empresa estava no auge. Bruno administrava parte do escritório, parte de casa. Amélia tinha voltado a estudar. Maria Clara estava prosperando e a recuperação de Bruno continuava. Ele conseguia andar distâncias curtas com muletas. Em uma tarde chuvosa, Amélia entrou no escritório com expressão estranha. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Estou grávida. Bruno ficou paralisado. O quê? Estou grávida. 2 meses. Bruno foi até ela com as muletas e a puxou para um abraço. É maravilhoso. É o melhor presente que poderia me dar. Não está preocupado? Estou apavorado, mas também mais feliz do que tenho palavras. Ele colocou a mão na barriga dela. Vamos ter um bebê. Os meses seguintes passaram em preparativos. Maria Clara estava empolgada. Dona Beatriz não parava de tricotar. E Bruno trabalhava na fisioterapia com renovada determinação. Queria conseguir andar sem apoio quando seu filho nascesse. O bebê nasceu em manhã ensolarada de outubro. Um menino que chamaram de Gabriel. Quando colocaram Gabriel em seus braços, Bruno sentiu algo dentro dele se completar. Olá, Gabriel. Sou seu pai. E vou passar o resto da vida garantindo que você seja feliz e amado. Amélia olhava os dois chorando. Ele é perfeito. É, assim como você, assim como nossa vida juntos. Bruno olhou para a esposa, para o filho. Sou o homem mais sortudo do mundo. Os primeiros meses com Gabriel foram cansativos, mas maravilhosos. Bruno descobriu que conseguia fazer muito mais do que imaginava. Maria Clara era irmã dedicada. Dona Beatriz passava quase todos os dias. A casa transbordava vida e amor. Uma noite, Bruno estava no quarto de Gabriel, observando o bebê dormir quando Amélia abraçou-o por trás. No que está pensando? Em cores. Lembra quando você disse que ia devolver cor à minha vida? Você realmente fez isso. Minha vida era cinza. E você trouxe amarelo, azul, verde, rosa, trouxe todas as cores de volta. Amélia encostou a cabeça nele. E você trouxe propósito de volta para mim. Eles ficaram ali observando Gabriel, 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro a cura que precisavam. E naquela noite, Bruno finalmente entendeu. A tragédia não tinha destruído sua vida, tinha transformado. Tinha fechado portas, mas aberto janelas. E através de uma dessas janelas, tinha entrado Amélia. E tinha o ensinado a viver de novo. Ele nunca andaria como antes. Nunca seria exatamente quem era, mas talvez fosse até alguém melhor, alguém mais profundo, mais grato, alguém que sabia o preço da felicidade porque tinha provado o gosto do desespero, alguém que entendia que amor verdadeiro não é achar a pessoa perfeita, mas encontrar alguém imperfeito e decidir que vale a pena lutar por eles todos os dias. Bruno olhou para Amélia, para Gabriel dormindo, e soube que tinha encontrado seu lugar. Não era onde tinha planejado estar, mas era real e era seu, e era repleto de uma felicidade genuína. Eu te amo mais, ela respondeu. E enquanto saíam do quarto, Bruno olhou para o jardim. As rosas brancas de Helena brilhavam ao luar, lindas e serenas, e Bruno sentiu paz. Sentiu perdão, sentiu que finalmente tinha permissão para ser completamente feliz, sem culpa. A vida tinha lhe tirado muito, mas também tinha dado muito de volta. E no final, enquanto caminhava pelo corredor da mansão, agora cheia de vida, ao lado da mulher que amava, Bruno percebeu que essa era uma troca que, por mais dolorosa que tivesse sido, o tinha levado exatamente para onde precisava estar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão.
Compartilhe sua opinião nos comentários e continue explorando ideias que podem transformar sua forma de pensar.